Assine agora, Clara. Ou amanhã o Brasil inteiro vai conhecer a versão em que você é a vilã do nosso casamento. Você não pode fazer isso. Assine, agora! Clara Mendonça foi levada ao estúdio de televisão para salvar a imagem do marido Henrique Valença, um CEO admirado pelo Brasil como exemplo de família e moralidade. Antes da entrevista ao vivo, ele colocou diante dela um acordo de confidencialidade que transformaria a dor do casamento em silêncio obrigatório. Henrique acreditava que Clara não tinha força, nome nem proteção para enfrentá-lo diante da imprensa. Mas a mulher que ele chamava de frágil já havia entendido que algumas assinaturas não enterram a verdade, elas apenas mostram quem tem medo dela. Assine agora, Clara, ou amanhã. O Brasil inteiro vai conhecer a versão em que você é a vilã do nosso casamento, disse Henrique Valença, sem levantar a voz, como se estivesse pedindo um café sem açúcar. A sala reservada ficava atrás do estúdio principal, separada por paredes de vidro fosco e cortinas cinza, com uma mesa baixa, 2 poltronas de couro e um contrato grosso demais para uma reconciliação de 15 minutos no Jornal da Noite. Clara olhou para a caneta preta, colocada sobre a primeira página, depois para o marido, impecável em seu terno azul marinho. O rosto treinado, para parecer calmo diante de qualquer câmera. Você chama isso de acordo? Ela perguntou, deslizando os dedos pela borda do papel. Henrique sorriu de lado. Chamo de proteção. Clara ergueu os olhos. Proteção para quem ele inclinou o corpo, apoiando as mãos na mesa. Para nós dois, se você ainda tiver algum juízo. A assessora de imprensa dele, Renata, pigarreou perto da porta e tentou suavizar. Clara, é só uma formalidade antes da entrevista. Clara não piscou. Formalidade com multa, silêncio vitalício e direito de resposta só para ele. Henrique perdeu um pouco do sorriso. Cuidado com o tom. Do lado de fora, a movimentação da emissora seguia com a precisão fria de uma máquina. Técnicos atravessavam o corredor, carregando cabos. Uma produtora falava ao celular sobre o bloco de economia. E numa tela presa à parede, aparecia a contagem regressiva para o programa ao vivo. São Paulo brilhava além das janelas altas do prédio, uma massa de luzes, buzinas e pressa, como se a cidade inteira estivesse acostumada a engolir segredos às 8 da noite. Clara sentiu o celular vibrar dentro da bolsa. Na tela, apenas 2 letras. O-M. Ela viu, respirou uma vez e recusou a chamada. Henrique percebeu. Quem era Clara guardou o aparelho sem pressa. Ninguém que você precise controlar. Ele soltou uma risada curta. Hoje você está dramática. Ela tocou o contrato de novo, desta vez, abrindo na cláusula marcada em amarelo. Aqui diz que eu reconheço ter interpretado mal episódios privados do casamento. Renata se adiantou. É uma linguagem jurídica comum. Clara voltou o rosto para ela. Comum para apagar uma mulher, ou para lavar a imagem de um homem. Henrique caminhou até a pequena bancada, onde havia garrafas de água, mineral, xícaras de expresso e um arranjo discreto de flores brancas que parecia ter sido escolhido para uma fotografia de paz conjugal. Ele serviu café sem oferecer a Clara. Esse gesto pequeno e íntimo doeu mais do que deveria, porque resumia 2 anos de casamento em público e abandono em privado. Você sabe muito bem que as últimas semanas foram difíceis para todos, ele disse, encarando a própria imagem refletida no vidro. A imprensa está procurando sangue. Os acionistas querem estabilidade. A Fundação Valença não pode ser arrastada para fofoca doméstica. Clara apoiou as costas na poltrona. Fofoca doméstica é o nome que você dá para me trancar fora das decisões da minha própria vida. Ele virou devagar. Eu nunca tranquei você. Não, ela, perguntou baixa. Então por que seu motorista recebeu ordem de me levar apenas aos lugares aprovados pela sua equipe? Renata desviou os olhos. Henrique apertou a xícara. Porque você estava emocionalmente instável. Clara sorriu sem alegria. Repete isso na entrevista. A frase ficou no ar como uma lâmina. Henrique não notou o pequeno ponto vermelho no equipamento preso acima da estante, quase escondido entre um alto-falante e uma câmera de apoio que todos na sala tratavam como parte da decoração técnica do estúdio. Clara havia notado assim que entrou, não por acaso. Um dia antes, uma mulher de cabelo preso e crachá da produção cruzara com ela no estacionamento subterrâneo
e dissera apenas: a Sala 3 ainda grava áudio de segurança quando há convidados políticos ou empresariais. Só precisa haver consentimento de uma das partes. Clara não respondera, mas naquela noite ligara para um número que jurou nunca mais discar. Agora sentada diante do marido, ela deixava que ele acreditasse na própria superioridade. Você quer que eu diga que inventei tudo? Perguntou. Henrique se aproximou da mesa, pousou a xícara e apontou para a página. Eu quero que você seja adulta. Adulta ou obediente. Clara, não me force a destruir a única coisa que ainda resta do seu nome. O nome. Ele sempre voltava ao nome. Para Henrique, Clara Mendonça era uma escolha conveniente, bonita, discreta, sem escândalos, com uma história familiar nebulosa o suficiente para não ameaçar os Valença. Ele jamais perguntara muito sobre o pai dela, apenas aceitara a versão pública de que Clara fora criada pela mãe longe dos holofotes, em um apartamento antigo de Belo Horizonte, antes de estudar comunicação em São Paulo. O que não sabia era que o sobrenome Mendonça havia sido escolhido por ela como escudo, não como falta de origem. Clara passou o polegar sobre a aliança, lembrando-se da primeira vez em que Henrique disse que amava sua simplicidade. Na época ela acreditou. Agora entendia que ele amava o fato de ela parecer fácil de encaixar no retrato. Henrique disse com calma: se eu assinar, o que exatamente você vai dizer ao Brasil? Ele respirou aliviado, confundindo a pergunta com rendição. Que passamos por um momento íntimo, delicado, que você se deixou afetar por boatos e que eu, como marido, escolhi preservar nossa família. Preservar nossa família, repetiu Clara como se testasse o peso da mentira na língua. No corredor, alguém anunciou que faltavam 20 minutos para a entrada deles. Renata abriu o tablet e conferiu a pauta ansiosa para que aquela conversa virasse uma cena previsível de reconciliação. Henrique sentou-se diante de Clara mais confiante. Você não precisa se humilhar. Basta sorrir, dizer que me ama e que confia em mim. Clara ergueu uma sobrancelha. E se me perguntarem sobre a noite em que você me deixou sozinha no jantar da Fundação Valença, enquanto brindava com investidores, dizendo que casamento era apenas estabilidade institucional, o rosto dele endureceu. Ninguém vai perguntar isso. Por que você comprou a pauta? Por que eu construí relações? Corrigiu ele. Clara inclinou a cabeça. E se me perguntarem sobre sua mãe, dizendo que esposa de homem importante não expõe ferida? Cobre com joia. Renata fechou os olhos por um segundo. Henrique bateu 2 dedos na mesa. Minha mãe tentou ensinar classe a você. Clara respondeu sem alterar o tom. Classe não é uma palavra bonita para covardia. Por um instante, Henrique pareceu ver a mulher diante dele, não como a esposa administrável de sempre, mas como alguém desconhecido. Isso o irritou mais do que qualquer grito. Ele havia construído sua vida sobre previsões, índices de mercado, opinião pública, humor dos acionistas, silêncio dos funcionários, vaidade dos jornalistas, fraqueza dos parentes. Clara, porém, estava sentada ali como uma pergunta sem resposta. Ele decidiu apertar. Você acha que alguém vai acreditar em você sem prova? Disse, aproximando o rosto. A imprensa gosta de uma esposa chorando, Clara, mas gosta mais ainda de derrubá-la no dia seguinte. Ela sentiu a frase atingir um lugar antigo, aquele onde morava a menina que vira a mãe ser transformada em manchete e o pai escolher o silêncio público para evitar que a história crescesse. Durante anos, Clara confundira silêncio com abandono. Talvez ainda confundisse. O celular vibrou de novo na bolsa. M. Desta vez ela não recusou de imediato. Apenas deixou tocar até parar. Henrique olhou para a bolsa. Atenda. Quero ouvir quem está enchendo sua cabeça. Clara respondeu. Não. Você já está falando o suficiente. Renata percebeu tarde demais que algo naquela conversa havia saído do controle. Ela tocou no braço de Henrique e sussurrou que seria melhor revisar apenas a declaração final, mas ele a ignorou. Sua arrogância precisava terminar a cena com uma vitória visível. Você pensa que esse teatro de coragem muda alguma coisa? Perguntou ele. Você mora na minha casa, usa meu sobrenome nos convites. Frequenta os eventos que eu permito e será lembrada como minha esposa ou como a mulher que tentou me destruir por ressentimento. Clara abriu uma das páginas finais do contrato, a que diz que eu não posso relatar, insinuar ou confirmar
qualquer fato que prejudique sua reputação pessoal ou empresarial. Henrique assentiu. Exatamente. Mesmo que seja verdade, ele soltou uma risada baixa, quase impaciente. Verdade sem controle é só vandalismo. Clara olhou para o pequeno ponto vermelho acima da estante e depois para ele. Então você não quer paz, quer propriedade sobre a minha voz. Henrique não percebeu a direção do olhar dela. Quero impedir que você confunda mágoa com justiça. As palavras dele se encaixaram com perfeição no plano que Clara tinha medo de executar. O medo não era de Henrique, era do depois. Do rosto dela repetido em chamadas de programas matinais dos comentaristas, discutindo seu casamento como se fosse novela barata, dos parentes distantes, ligando por curiosidade das mulheres, perguntando por que ela demorou tanto a falar. Expor a verdade também era perder uma parte da privacidade que ainda lhe restava. Mas continuar calada significava permitir que Henrique gravasse uma mentira sobre sua pele e a vendesse como maturidade. Clara pegou a caneta. Renata soltou o ar aliviada. Henrique sorriu, como quem vê uma negociação difícil chegar ao preço desejado. Boa menina, ele disse. E foi nesse momento que algo dentro de Clara esfriou para sempre. Ela não respondeu ao insulto, apenas apoiou a ponta da caneta no papel e perguntou: antes diga com clareza, se eu assinar, você retira a versão de que sou instável. Henrique já vitorioso, respondeu. Retiro se você obedecer ao combinado. Clara escreveu a primeira letra do nome devagar sem terminar a assinatura. A porta se abriu antes que ela completasse o traço final. Uma produtora entrou usando fone no ouvido e anunciou que a direção queria Henrique no estúdio para testar luz. Ele levantou com um suspiro irritado, mas antes de sair, inclinou-se até Clara perto o bastante para que o perfume caro dele lhe trouxesse náusea. Quando voltarmos, você assina tudo. Depois sorrimos. Amanhã. O mercado esquece e o Brasil vê o casal que venceu uma crise. Clara segurou a caneta entre os dedos e olhou para ele com uma tranquilidade que quase o fez hesitar. E se o Brasil não esquecer, Henrique ajeitou a lapela do paletó. O Brasil esquece qualquer coisa quando damos uma história mais bonita. Ele saiu com Renata atrás, deixando Clara sozinha na sala reservada. Assim que a porta fechou, o celular vibrou pela terceira vez. Ela atendeu. Do outro lado, a voz grave de Otávio Mendonça não trouxe consolo, apenas presença. Minha filha, a decisão ainda é sua. Clara fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, olhou para o contrato e respondeu: então coloque no ar apenas quando eu terminar de assinar. No estúdio principal, Henrique caminhou entre refletores como se pertencesse à luz. Cumprimentou o apresentador com um abraço calculado, fez uma piada sobre o trânsito na Faria Lima e aceitou o pó compacto da maquiadora sem perder o ar de homem honrado. Nas telas internas, sua imagem aparecia perfeita. O marido sereno, o empresário responsável, o patrono de campanhas familiares, o homem que jamais levantaria a voz em público porque preferia ferir onde não havia plateia. Na sala reservada, Clara fechou o contrato e passou a mão sobre a capa lisa. Ela não tremia. Isso a surpreendeu. Talvez a coragem não fosse um incêndio, mas uma sala silenciosa onde finalmente se deixava de pedir permissão. A produtora de cabelo preso apareceu na porta, a mesma do estacionamento, e perguntou apenas com os olhos. Clara assentiu. Ele voltou, perguntou em voz baixa. Em 2 minutos, disse a produtora. Clara guardou o celular. Deixou a caneta no centro da mesa e respirou como quem entra numa tempestade escolhida. Henrique retornou sem Renata, confiante demais para notar a mudança mínima no ar. Vamos acabar com isso, disse fechando a porta. Clara abriu o contrato na última página. Uma última coisa. Ele revirou os olhos. Clara. Ela encarou o marido que um dia havia beijado sua testa diante de fotógrafos e esquecido seu aniversário sem pedir desculpas. Quando eu assinar, você promete que nunca mais vai usar minha dor como cenário para sua reputação por um segundo. Algo quase humano passou pelo rosto dele, mas sumiu rápido, engolido pela velha fome de controle. Eu prometo que se você fizer sua parte, ninguém precisará saber que dor existiu. Clara sorriu, e aquele sorriso não era de vitória, era de despedida.
Ela terminou a assinatura com letra firme. No mesmo instante, do outro lado da parede, a música de abertura do jornal ao vivo começou a ecoar. Henrique estendeu a mão para pegar o contrato, mas Clara o segurou por mais um segundo. Obrigada, disse ela. Ele franziu a testa. Pelo que Clara olhou para a câmera escondida, depois para o homem diante dela, por ter explicado tudo com suas próprias palavras. Henrique não entendeu a frase de Clara de imediato, e esse atraso de poucos segundos revelou mais sobre ele do que qualquer confissão. Ele olhou para o alto da estante, acompanhando a direção dos olhos dela, mas viu apenas equipamento de som, madeira escura e uma câmera auxiliar apagada aos olhos de quem nunca prestava atenção ao que não controlava. Você está tentando me assustar? Perguntou, puxando o contrato com força. Clara soltou o papel sem resistir. Não. Estou tentando ouvir a verdade antes que você a reescreva. Ele folheou a última página, conferiu a assinatura e recuperou a postura. O nome dela no papel parecia acalmá-lo, como um selo sobre uma caixa perigosa. Ótimo. Agora volte a ser inteligente por 15 minutos. Clara levantou-se devagar, ajeitando o vestido creme que Renata havia escolhido para parecer arrependimento em alta definição. Inteligente para você significa dócil. Henrique abriu a porta e sorriu ao ver um técnico passando. Quando voltou o rosto para ela, a delicadeza pública já estava no lugar. Dócil é uma palavra feia. Eu prefiro leal. A entrevista foi um ensaio de mentira bem iluminado. Sentada ao lado de Henrique no estúdio, Clara ouviu o apresentador falar sobre pressão, casamento moderno e o peso de administrar uma das maiores empresas familiares de São Paulo. Henrique segurou sua mão diante das câmeras com a mesma firmeza com que minutos antes tentara arrancar dela o direito de falar. Todo o casal enfrenta ruídos, disse ele olhando para a lente como se olhasse para o país inteiro. Clara e eu escolhemos preservar o amor acima das interpretações maldosas. Ela sentiu os dedos dele apertarem os seus, um aviso escondido dentro de um gesto carinhoso. O apresentador virou-se para ela. Clara, você confirma que os rumores sobre uma crise grave foram exagerados. Por um instante, o estúdio ficou silencioso demais. Henrique manteve o sorriso. Clara respirou, olhou para a luz vermelha da câmera principal e respondeu. Confirmo que há coisas num casamento que só parecem exagero para quem nunca precisou sobreviver dentro dele. O sorriso de Henrique congelou. O apresentador piscou incerto se aquilo era drama ou verdade. Clara então completou com voz serena, e confirmo que ainda estou aprendendo a diferença entre preservar uma família e proteger uma mentira. Renata quase deixou o tablet cair. No ponto eletrônico, alguém pediu intervalo com urgência, mas o apresentador, acostumado a sentir a audiência como quem sente cheiro de chuva, manteve a conversa viva por mais 30 segundos. Henrique soltou a mão de Clara com cuidado, sem permitir que o gesto parecesse agressivo. Minha esposa está emocionada, disse ele, rindo de leve, como se a ternura pudesse cobrir a ameaça. Clara virou-se para ele. Não fale por mim no ar, Henrique. A frase atravessou o estúdio com elegância cruel. Ele entendeu que não podia enfrentá-la diante das câmeras sem confirmar a imagem que temia. Então fez o que sabia fazer melhor, sorriu para o Brasil. Claro, meu amor, hoje é uma noite sensível. Quando o intervalo finalmente entrou, os refletores continuaram quentes, mas a sala ficou gelada. Henrique levantou-se primeiro e murmurou perto do ouvido dela. Você acabou de cometer um erro. Clara não se mexeu. Talvez. Mas foi a primeira escolha minha em muito tempo. Ele a encarou como se aquela resposta tivesse rasgado o contrato recém-assinado. Em casa nós conversamos. A casa dos Valença em Jardins parecia construída para convencer visitantes de que nenhuma família rica poderia ser infeliz num lugar tão bem iluminado. O portão alto abriu para o carro preto pouco depois das 10 da noite, e as palmeiras do jardim balançavam sob refletores discretos, como num cenário de revista de arquitetura. Clara entrou primeiro ainda com a maquiagem da televisão, enquanto Henrique falava ao telefone com investidores, usando uma voz calma demais. Foi só uma frase infeliz. Nada fora do controle. Amanhã soltamos um corte melhor, dizia ele caminhando atrás dela. Na sala de jantar,
A mãe dele, Dona Beatriz Valença, já esperava com uma taça de vinho tinto na mão e a televisão ligada no volume baixo. Ao lado dela estavam Renato, irmão mais novo de Henrique, e Paulo Azevedo, o consultor de reputação da família. A mesa estava posta para um jantar que ninguém pretendia comer. Dona Beatriz analisou Clara dos sapatos ao rosto. Você teve uma oportunidade de parecer elegante, minha filha. Clara tirou os brincos devagar. Eu preferi parecer viva. O silêncio que se seguiu não era vazio, era uma ameaça social. Dona Beatriz colocou a taça sobre a mesa sem fazer barulho, como se até sua raiva tivesse recebido educação particular. Mulheres da nossa posição não saem por aí transformando desconforto em espetáculo, disse ela. Clara respondeu antes que Henrique pudesse interromper. Da nossa posição, Dona Beatriz, a senhora quer dizer mulheres casadas com homens importantes. Renato soltou uma risada baixa e fingiu examinar o celular. Paulo abriu uma pasta de couro e colocou sobre a mesa algumas folhas impressas. Precisamos corrigir a narrativa antes da manhã. As redes já estão recortando a fala da Clara. Algumas páginas estão chamando de indireta contra casamento abusivo. Henrique fechou os olhos irritado. Dona Beatriz olhou para a nora com decepção ensaiada. Você percebe o que fez com a fundação, com os projetos sociais, com as famílias que dependem de nós. Clara pousou as mãos na cadeira à sua frente. Interessante. Quando eu falei de dor, vocês ouviram balanço institucional. Henrique aproximou-se dela. Porque adultos lidam com consequências, Clara, crianças despejam sentimentos. A palavra criança trouxe à memória de Clara a mãe sentada diante de jornais espalhados pela mesa da cozinha, anos antes tentando esconder as lágrimas da filha. Naquela época, Clara aprendera que manchetes não perguntavam se uma mulher estava pronta para ser exposta. Elas apenas tomavam seu rosto emprestado. Talvez por isso ela odiasse tanto o mundo de Otávio Mendonça. Talvez por isso tivesse se casado com um homem que prometera discrição e segurança. A promessa agora estava sentada à mesa, cercada de advogados invisíveis, tratando sua dor como um vazamento de reputação. Paulo empurrou uma folha para Clara. Amanhã, você publica uma nota curta, algo humano. Diz que se expressou mal por cansaço, agradece o apoio do marido e pede privacidade. Clara leu as 3 primeiras linhas e riu sem som. Vocês já escreveram meu arrependimento antes de me perguntarem se me arrependo. Henrique pegou a folha e colocou novamente diante dela. Você assinou um acordo. Assinei, disse Clara. E justamente por isso, agora estou lendo melhor tudo que você tentou me calar. A discussão subiu um degrau quando Clara pediu para ver a cópia digital do contrato. Henrique recusou com naturalidade, dizendo que o documento ficaria com o jurídico. Ela então estendeu a mão para Paulo. Se eu sou parte, tenho direito de ler o que assinei. Paulo olhou para Henrique esperando autorização, e esse pequeno gesto confirmou o que Clara já sabia ali. Ninguém via a assinatura dela como vontade, apenas como submissão formal. Dona Beatriz decidiu intervir com doçura venenosa. Clara, querida esposa de homem público, precisa entender que certas verdades, mesmo quando doem, pertencem à casa, não à rua. Clara encarou a sogra, e quando a casa vira prisão, Henrique bateu a palma. Na mesa, não forte o bastante para assustar os empregados no corredor, mas suficiente para mandar todos calarem. Chega, você vai subir, descansar e amanhã gravar a nota. Clara não recuou. Não sou funcionária da sua imagem. Ele se aproximou mais. Não, você é mais cara que isso. Você é parte dela. Renato, que até então parecia se divertir, deixou escapar a frase errada. Henrique, se ela continuar assim, a pauta da esposa instável funciona melhor do que a reconciliação. Clara virou o rosto lentamente para ele. Henrique o fuzilou com os olhos, mas já era tarde. A expressão tinha saído da boca de alguém que não sabia a diferença entre estratégia e crueldade. Esposa instável, repetiu Clara. Era esse o plano reserva? Paulo tentou recolher as folhas da mesa, mas ela foi mais rápida e segurou uma delas. No cabeçalho havia o nome da assessoria e uma linha que dizia Narrativa de Contenção Emocional da Cônjuge. O texto não precisava ser técnico para ser brutal.
Sugeria enfatizar o cansaço de Clara, sua relação difícil com a família de origem e a suposta tendência a interpretações passionais. Henrique respirou fundo. Isso é material preliminar. Nunca foi aprovado. Clara dobrou a folha e guardou na bolsa. Mas foi escrito. Dona Beatriz falou baixo pela primeira vez sem verniz. Menina, você não sabe contra que tipo de máquina está se colocando. Clara respondeu no mesmo tom. Estou começando a saber. Naquela noite, Clara não dormiu no quarto do casal. Entrou apenas para pegar algumas roupas, um caderno antigo e uma fotografia pequena que mantinha escondida entre livros. Na imagem, sua mãe sorria ao lado de Otávio Mendonça, diante de uma redação ainda jovem antes de impérios, escândalos e ausências. Clara passou o dedo sobre o rosto do pai e sentiu a velha raiva subir misturada a algo pior, necessidade. Do corredor, Henrique a observava encostado ao batente. Vai fingir que tem para onde ir. Ela guardou a fotografia sem pressa. Eu tenho. Ele riu, mas havia dúvida na risada. Clara, sem meu sobrenome, você vira uma história triste de fim de semana. Uma mulher bonita que não soube lidar com um casamento grande demais. Ela fechou a mala pequena. Você ainda não entendeu. O casamento nunca foi grande demais para mim. Foi pequeno demais para caber uma pessoa inteira. Henrique deu um passo para dentro. Não faça guerra comigo. Clara segurou a alça da mala e passou por ele. Eu não comecei uma guerra. Eu parei de assinar a paz do seu jeito. Ela desceu pelo elevador privativo, levando pouca coisa, porque algumas fugas não precisam de bagagem, apenas de direção. O segurança da entrada evitou olhar para seu rosto, mas abriu a porta do carro de aplicativo que ela chamara sem pedir autorização ao motorista da família. A cidade do lado de fora respirava tarde, com bares ainda acesos, motos costurando avenidas e prédios comerciais da Faria Lima, brilhando como se o dinheiro nunca dormisse. No banco traseiro, Clara recebeu uma mensagem de número desconhecido. A cópia está segura. Você decide o próximo passo. Não havia assinatura, mas ela reconheceu a precisão de Otávio. Em seguida veio outra mensagem, desta vez de Henrique: volte, antes que eu precise tornar isso público. Clara olhou pela janela para a Avenida Paulista, surgindo adiante, cheia de luz e movimento, e respondeu apenas: público é exatamente o problema. Henrique. Depois desligou o celular, pela primeira vez em meses. O silêncio ao redor dela não era uma mordaça, era espaço. Henrique permaneceu na biblioteca da casa até depois da meia-noite, assistindo repetidas vezes ao trecho da entrevista em que Clara o desafiava no ar. Cada repetição parecia menor e mais perigosa. Paulo dizia que ainda era possível virar a narrativa. Dona Beatriz insistia que Clara precisava ser trazida de volta antes do café da manhã. Renato sugeria vazar histórias antigas sobre a mãe dela. Henrique ouviu tudo sem responder. Porque uma parte dele ainda tentava encaixar Clara no lugar onde ela sempre estivera. A esposa silenciosa, a mulher grata, a presença bonita ao lado do homem admirado, mas outra parte mais funda e menos controlada recordava o modo como ela dissera: não fale por mim no ar. Ele não sentira apenas raiva, sentira medo, não de perder dinheiro, nem contratos, nem convites. Medo de que pela primeira vez alguém tivesse visto a rachadura sob sua virtude e se recusado a fingir que era apenas sombra. Ao pegar o telefone, ele ligou para Renata e deu a ordem que selaria o próximo erro. Prepare a versão da esposa instável. Se Clara quer voz, vamos mostrar ao Brasil porque ela não merece uma. Clara passou a noite em um hotel discreto, perto da Avenida Paulista, desses onde executivos chegam tarde, pedem água sem gás e fingem não carregar ruínas dentro da pasta de couro. Ela não chorou quando entrou no quarto, nem quando tirou o vestido creme escolhido por Renata para parecer submissão diante das câmeras. Chorou apenas ao lavar o rosto e ver a marca leve dos dedos de Henrique em sua mão, não como ferida na pele, mas como assinatura invisível de tudo que aceitara em silêncio. Às 6 da manhã, a televisão do quarto já repetia o trecho da entrevista com legendas provocativas, especialistas falando em crise conjugal, páginas de fofoca, disputando quem parecia mais frio, quem parecia mais culpado. Clara desligou o aparelho antes que sua própria voz virasse ruído. O celular tinha 27 mensagens de Henrique, 3 de Paulo Azevedo e uma única de Otávio Mendonça.
Estou no café da Alameda Santos às 8. Mesa do fundo. Só conversamos se você quiser. Clara encarou a frase por muito tempo. Depois respondeu: Não vá como dono de emissora, vá como meu pai. O café ainda estava meio vazio quando Clara chegou embora. São Paulo já corresse lá fora como se atrasar fosse uma falha moral. Pela janela, ela via ônibus, motos ternos escuros, gente segurando copo de café e celular ao mesmo tempo. Otávio Mendonça estava na mesa do fundo sem seguranças visíveis, usando uma camisa branca simples sob o paletó cinza. Mesmo assim, era impossível não reconhecê-lo. Havia pessoas que ocupavam espaço sem levantar a voz, e Otávio pertencia a essa espécie. Ele se levantou quando Clara se aproximou, mas não tentou abraçá-la. Esse cuidado doeu. Você emagreceu, disse ele, e percebeu tarde que pais ausentes não deveriam começar conversas por corpos. Clara sentou-se sem tirar a bolsa do colo. Você envelheceu. Ele aceitou o golpe com um meio sorriso cansado. Justo. Uma garçonete trouxe café coado e pão de queijo fingindo não saber quem ele era. Clara olhou para a xícara. Não vim pedir socorro. Otávio apoiou as mãos sobre a mesa. Eu sei. Você nunca pediu. Esse sempre foi o problema. A frase acendeu nela uma raiva antiga, mais limpa que a dor do casamento, porque vinha de antes de Henrique, antes da mansão em Jardins, antes do sobrenome Valença nos convites. Não transforme minha independência em defeito, disse Clara. Otávio respirou devagar. Não estou fazendo isso. Estou dizendo que aprendi tarde demais a diferença entre respeitar seu silêncio e me esconder atrás dele. Ela riu sem humor. Você chama aquilo de respeito. Quando minha mãe virou assunto de jornal, quando seu nome desapareceu das fotos, quando eu tinha 13 anos e precisava entender por que o homem que falava com o país inteiro não conseguia falar comigo. Otávio baixou os olhos pela primeira vez. Eu achei que se eu entrasse na briga, a história cresceria. Achei que proteger vocês era tirar o meu nome da mesa. Clara apertou a alça da bolsa. Você tirou seu nome da mesa e deixou o nosso em cima dela. O silêncio que veio depois não era de orgulho ferido, era de reconhecimento. Otávio não tentou se defender. Você tem razão. Essa admissão quase a desarmou, e Clara odiou isso. Era mais fácil enfrentar Henrique quando ele mentia, mais difícil enfrentar o pai quando ele aceitava a culpa sem espetáculo. Otávio então puxou um envelope pardo de dentro da pasta e colocou sobre a mesa, mas não empurrou na direção dela. Ontem a gravação da sala reservada foi preservada porque uma das partes presentes consentiu com o registro de segurança interno. Não vou usar nada sem sua autorização expressa. Clara fitou o envelope como se ele queimasse. Você fala como advogado agora. Falo como alguém que já destruiu muita gente, confundindo interesse público com fome de audiência. Ela levantou os olhos. E vai fingir que seu império não cresceu disso? Otávio não desviou. Não vou fingir, mas posso escolher o que faço com ele hoje. Clara sentiu o café esfriar entre as mãos. Henrique acha que se controlar a narrativa, controla a verdade. Otávio respondeu baixo. Homens como ele temem menos a mentira do que a perda do microfone. No mesmo instante, o celular de Clara começou a vibrar sobre a mesa. Era uma mensagem de Henrique com um link privado. Ela abriu sem pensar e viu um roteiro de pronunciamento preparado pela equipe dele. O título era elegante, quase clínico esclarecimento sobre desgaste emocional do casal. Nas linhas seguintes, Clara deveria dizer que vinha enfrentando ansiedade, que interpretara maus gestos do marido e que agradecia a paciência da família Valença durante uma fase sensível. Mais abaixo, havia sugestões de perguntas para o apresentador conduzir a entrevista seguinte, incluindo uma sobre sua relação difícil com a família de origem. Clara sentiu o rosto perder calor. Ele vai usar você contra mim, murmurou. Otávio entendeu antes de ler. Minha ausência virou ferramenta. Clara virou a tela para ele. Não só sua ausência, minha vergonha também. Otávio deslizou os olhos pelo texto e pela primeira vez a raiva apareceu em seu rosto sem elegância. Isso não é defesa de reputação. É uma sentença escrita antes do julgamento. Clara pegou o celular de volta. E o pior é que uma parte do Brasil pode acreditar. Otávio se inclinou um pouco, não como magnata, mas como pai,
tentando alcançar uma filha que aprendera a sentar sempre longe. Clara, você não precisa se expor além do que decidir. Podemos impedir a matéria sem transformar sua vida em espetáculo. Ela balançou a cabeça. Impedir por bastidor. Um telefonema seu para a direção. Henrique diria que eu corri para o Pai Poderoso porque não suportei a verdade. E você se importa com o que ele diria. Me importo com o que eu viro quando respondo do mesmo jeito. A resposta saiu mais honesta do que ela pretendia. Clara olhou pela janela para a Paulista, onde um homem vendia flores no sinal, enquanto carros importados avançavam centímetros. Passei anos odiando sua televisão porque achava que ela tinha engolido minha mãe. Agora estou aqui pensando em usar uma câmera para me salvar. Isso não parece justiça, parece herança. Otávio ficou imóvel por um momento. Justiça não é a ferramenta. É o limite que você coloca no uso dela. Se você quiser, mostramos apenas o contrato, sua voz e as palavras dele. Sem lágrimas exploradas, sem infância, sem sua mãe. Clara ouviu aquela proposta como quem escuta uma porta se abrir, mas ainda não sabe se do outro lado há saída ou queda. Ela pensou em Henrique, sorrindo no estúdio em Dona Beatriz, dizendo que verdades pertenciam à casa em Renato, propondo a esposa instável como plano de contenção. Pensou também na menina que um dia prometeu jamais permitir que um homem com microfone decidisse o valor de uma mulher da sua família. Ele precisa falar de novo, disse enfim. Otávio estreitou os olhos. Você quer voltar para a entrevista? Quero que ele acredite que ainda pode me obrigar a assinar uma versão final. Quero que ele explique com todas as letras o que está comprando com minha assinatura. Otávio percebeu a filha inteira naquela frase, ferida sim, mas não quebrada. Isso é arriscado. Clara sorriu sem alegria. Casar com Henrique também foi. Pelo menos agora eu sei onde estão as câmeras. O pai quase sorriu, mas conteve. A decisão continua sendo sua. Ela respirou fundo. Então não me salve. Só me dê uma sala onde a mentira dele não consiga se esconder. Enquanto Clara e Otávio desenhavam limites, Henrique trabalhava para transformar a queda em ataque. No escritório envidraçado da Valença Participações na Faria Lima, ele reuniu Paulo, Renata e 2 membros do conselho antes das 10. A cidade aparecia atrás dele, em tons metálicos, e a mesa longa refletia rostos preocupados, como se todos já estivessem dentro de uma notícia ruim. Não vamos responder com agressividade, disse Henrique. Caminhando diante da tela, onde gráficos de sentimento nas redes subiam em vermelho. Vamos responder com compaixão. Renata, pálida, perguntou. Compaixão ou condescendência? Ele lançou um olhar duro. Ela se calou. Paulo abriu a apresentação. A linha é simples. Clara está fragilizada. Henrique está protegendo a privacidade dela. A família pede respeito. Um conselheiro mais velho perguntou se havia risco de ela ter provas. Henrique pensou no contrato assinado e na cópia guardada pelo jurídico. Ela tem mágoas, não provas. A frase saiu com segurança, mas sua mão tocou o bolso, onde o celular não parava de vibrar. Dona Beatriz entrou na reunião sem bater, carregando a autoridade de quem sempre confundira a maternidade com comando. Você perdeu o controle, porque deixou aquela menina acreditar que tinha escolha, disse ela, ignorando os demais. Henrique fechou a porta da sala com força contida. Mãe, não agora. Ela se aproximou impecável em um taillefer claro. Agora sim. Seu pai caiu porque achou que reputação se defendia depois do escândalo. Reputação se defende antes, esmagando a primeira rachadura. Henrique sentiu o velho nome não dito atravessar a sala. O pai, o fracasso, a vergonha que a família fingia ter enterrado sob prêmios e filantropia. Eu não sou ele, respondeu. Dona Beatriz tocou seu rosto como se ainda falasse com um menino. Então prove. Essa ordem era a raiz de quase tudo nele. Prove que é melhor, prove que é limpo, prove que merece o sobrenome. Quando ela saiu, Henrique olhou para Paulo. Marque uma entrada ao vivo hoje, não no jornal principal. Quero um formato de conversa íntima controlada, Renata perguntou. E Clara? Ele respondeu sem hesitar. Ela vem, nem que seja para negar o próprio incêndio. À tarde, Clara recebeu o convite como quem recebe uma confissão disfarçada de agenda. Henrique escreveu que seria a última oportunidade de resolver tudo com dignidade, que o acordo final estaria no estúdio às 19 horas, que ela deveria comparecer,
se ainda se importasse com o próprio futuro. Clara estava na redação privada do Grupo Mendonça, um andar silencioso onde editores falavam baixo e telas transmitiam noticiários de várias regiões do Brasil. Ela mostrou a mensagem a Otávio. Ele escolheu voltar para a televisão. O pai respondeu: porque acha que televisão é território dele quando a câmera está apontada para você. Uma editora de cabelo preso, Marina, aproximou-se com uma pasta. Temos o espaço reservado. A sala 3, a mesma de ontem, ficará com registro interno e equipe mínima. O ao vivo só entra se você confirmar no último minuto. Clara tocou a pasta. E se eu travar? Marina respondeu, sem paternalismo. Então nada vai ao ar. Não existe coragem obrigatória. Clara agradeceu com os olhos. Aquela frase lhe deu mais força do que qualquer promessa de vingança. Pouco antes de sair, Otávio acompanhou Clara até o elevador. Nenhum dos dois sabia ainda como ocupar aquele espaço entre a culpa e a reaproximação. Ele segurava o envelope com a gravação, mas não o entregou. Clara, eu posso estar lá fora do estúdio. Ela olhou para os números descendo no painel. Se você aparecer antes, ele vai entender. Preciso que Henrique veja apenas a mulher que ele acha que venceu. Otávio assentiu, embora aquilo lhe custasse. Sua mãe teria medo por você. Clara sentiu o nome da mãe como uma mão no ombro. Eu também tenho. Medo não cancela coragem, disse ele. Ela virou o rosto para o pai e, pela primeira vez em anos, não viu apenas o homem que faltou. Viu também o homem que estava tentando não ocupar o lugar dela. Pai disse, e a palavra saiu baixa, quase estranha. Otávio fechou os olhos por um segundo. Clara continuou. Quando chegar a hora, não deixe transformar em minha dor em espetáculo. Ele respondeu com a voz mais firme que conseguiu. Eu prometo. Só a verdade, nada além do necessário. Às 19 horas, a sala reservada do estúdio parecia menor do que na noite anterior. Talvez porque Clara agora soubesse exatamente onde cada sombra terminava. Henrique chegou 5 minutos depois, acompanhado de Paulo e Renata, trazendo uma nova versão do acordo em uma pasta preta. Ele parecia cansado, mas ainda bonito o bastante para que metade do país chamasse aquilo de sofrimento nobre. Você fez a escolha certa vindo, disse ele. Clara sentou-se diante da mesa. Ainda não fiz escolha nenhuma. Henrique colocou a pasta entre os dois. Então faça. Assine a declaração, grave comigo uma fala curta e eu retiro a pauta sobre sua instabilidade. Clara abriu o documento. E se eu não assinar, Paulo interveio. A imprensa vai procurar explicações. Algumas serão desagradáveis. Clara olhou para Henrique. Você vai falar da minha mãe. Ele sustentou o olhar e, nesse silêncio, ela teve a resposta. Eu vou falar do que for necessário para proteger tudo o que construí, disse ele. Clara sentiu o coração bater forte, não de surpresa, mas de confirmação. Sobre a porta, o pequeno ponto vermelho acendeu. Desta vez, Henrique não olhou para cima. Henrique colocou a nova versão do acordo sobre a mesa, com a solenidade de quem apresentava uma saída generosa, não uma armadilha. A capa preta trazia o brasão discreto da Valença Participações, e Clara achou quase obsceno que até o silêncio dela precisasse vir embalado como documento corporativo. Paulo Azevedo abriu na página final, apontando os espaços de assinatura com uma caneta prateada. É simples, Clara. Você reconhece que houve desgaste emocional. Declara que jamais sofreu qualquer forma de intimidação familiar e se compromete a não alimentar interpretações públicas sobre sua vida conjugal. Ela folheou devagar, ouvindo o leve ruído do papel sob as luzes frias da sala. E, em troca, Henrique apoiou os cotovelos nos joelhos, parecendo paciente. Em troca, eu não permito que sua história familiar vire pauta. Clara levantou os olhos. Você fala da minha mãe como se fosse uma ameaça administrativa. Ele sustentou o olhar. Eu falo de fatos que podem prejudicar você. Clara deixou a caneta parada entre os dedos. Não, Henrique. Você fala de feridas que nunca foram suas e quer usá-las como coleira. Renata estava perto da porta, imóvel demais. Clara percebeu que a assessora evitava olhar para o alto da estante, onde o pequeno ponto vermelho respirava luz. A equipe mínima da emissora circulava do lado de fora, com a descrição ensaiada de quem já sabia que aquela noite não seria apenas mais uma crise de reputação. Henrique, porém,
via apenas aquilo que queria ver: a esposa cansada, o contrato aberto, o prazo apertado antes da transmissão. Você sempre transforma tudo em poesia trágica, disse ele. A realidade é mais objetiva. Se você assinar, preservamos sua imagem. Se não assinar, eu não controlo o que terceiros podem concluir sobre sua instabilidade. Clara virou uma página marcada, terceiros como sua equipe. Paulo tentou responder, mas Henrique ergueu a mão. Como qualquer pessoa racional. Você fugiu de casa, fez insinuações ao vivo, recusou ajuda e procurou sabe-se lá quem para alimentar essa fantasia de perseguição. Clara inclinou a cabeça. Você quer que eu diga no ar que imaginei tudo? Ele sorriu sem prazer. Quero que você escolha entre a sua mágoa e a sua sobrevivência. Do outro lado do prédio, na sala de controle, Otávio Mendonça observava a imagem interna sem som por alguns segundos antes de colocar os fones. As telas mostravam Henrique de perfil, Clara de frente e o contrato no centro, como se a própria mesa tivesse entendido o drama melhor que todos. Marina, a editora, aguardava ao lado do diretor técnico com o roteiro alternativo pronto e a mão suspensa sobre o botão de entrada ao vivo. Ela ainda não autorizou, lembrou Marina, mais para proteger Clara do que para informar o chefe. Otávio assentiu, nada antes dela. A promessa feita no elevador pesava mais que qualquer audiência. Ele podia ordenar a transmissão e destruir Henrique em segundos, mas isso repetiria a violência que Clara tentava romper homens, decidindo quando a voz dela deveria servir a um objetivo maior. Na tela, a filha tocou a primeira página do acordo e fez uma pergunta. O áudio chegou limpo. Henrique, diga com clareza. Este contrato existe para proteger nosso casamento ou para impedir que eu conte como você me tratou? Otávio fechou a mão lentamente sobre a mesa. Henrique caiu na pergunta porque precisava vencê-la, em voz alta. Ele sempre fora assim. A vitória só o satisfazia quando o outro reconhecia a derrota. Ele existe para impedir que você transforme ressentimento em dano público, respondeu. Clara não se apressou. Dano público contra quem? Ele respirou fundo, irritado com aquela repetição. Contra mim, contra minha família, contra a empresa, contra tudo que sustenta milhares de pessoas. Clara olhou para Paulo. Então não é sobre amor. Henrique riu curto. Amor não paga o preço de uma crise reputacional. A frase atravessou a sala como vidro quebrando sem som. Renata fechou os olhos. Paulo mordeu o canto da boca. Clara sentiu uma tristeza inesperada, porque ainda havia uma parte ridícula dela que queria ouvir dele alguma hesitação, alguma culpa, alguma lembrança real do homem que um dia prometera ser casa. Mas Henrique continuou. Você foi útil quando entendia seu lugar. Agora virou risco. E risco se controla. Clara absorveu cada palavra sem abaixar o rosto. Risco repetiu. Não esposa, não mulher. Risco. Na sala de controle, Marina levou a mão à boca. Otávio não se mexeu, mas seu rosto mudou de um modo que nenhum jornalista de negócios jamais havia visto. Não era raiva pública. Era a dor privada de um pai, escutando a filha ser reduzida a objeto por um homem que sorri para o país, falando de valores familiares. Ainda assim, ele esperou. Na sala 3, Clara puxou a última página do contrato e colocou a ponta da caneta sobre o espaço vazio. Se eu assinar, você retira toda a pauta sobre minha instabilidade. Minha mãe e minha família de origem. Henrique se inclinou para a frente satisfeito. Sim, se você cumprir o combinado. E o combinado é mentir. Ele respondeu com impaciência. O combinado é sobreviver. A verdade bruta não interessa a ninguém, Clara. O Brasil precisa de histórias simples. Um casal enfrentou uma crise. O marido foi paciente. A esposa reconheceu excessos. Fim. Clara segurou a respiração por um segundo. Na tela da sala de controle, seus olhos buscaram a câmera escondida. Marina entendeu antes de todos. Ela vai autorizar, sussurrou. Clara terminou a assinatura. Não houve música trovão ou grito. Apenas o movimento firme da caneta, formando seu nome à mesma mão que Henrique julgava fraca, abrindo uma porta sem fazer barulho. Ela levantou o rosto e disse com uma calma que o assustou. Tarde demais. Eu autorizo. Henrique franziu a testa. Autoriza o quê?
Antes que Clara respondesse, a televisão presa na parede da sala, que até então transmitia o programa com volume baixo, mudou de imagem. O apresentador apareceu sério, sem o sorriso treinado da noite anterior. Interrompemos nossa pauta para exibir com autorização expressa de Clara Mendonça Valença trechos de uma negociação realizada nos bastidores deste estúdio, envolvendo um acordo de confidencialidade apresentado por Henrique Valença. Paulo empalideceu. Renata levou a mão ao peito. Henrique ficou parado, como se o cérebro se recusasse a aceitar que a tela obedecia a outra pessoa. Em seguida, sua própria voz encheu a sala. Amor não paga o preço de uma crise reputacional. Clara não desviou os olhos dele. Você queria uma história simples, Henrique. Aqui está. O corredor explodiu em passos. Telefones começaram a tocar ao mesmo tempo, uma sinfonia de pânico caro. Paulo tentou agarrar o contrato, mas Clara o recolheu primeiro e colocou contra o peito. Esse documento agora é parte da notícia, disse ela. Henrique avançou um passo, esquecendo por um segundo cada aula de controle corporal que sua mãe lhe dera. Você me gravou? Clara respondeu firme. Você escolheu uma emissora, uma sala de negociação e uma ameaça. Eu escolhi não ser enterrada dentro dela. Ele apontou para a televisão, onde novas imagens mostravam a cláusula que a impedia de relatar fatos prejudiciais à reputação dele. Isso é ilegal. É manipulação. É vingança. Clara sentiu a palavra vingança, tocar uma parte perigosa dela, mas não deixou que crescesse. Não. Vingança seria inventar sobre você o que você tentou inventar sobre mim. Eu só deixei o Brasil ouvir o que você disse quando achava que ninguém importante estava escutando. Henrique deu uma risada desesperada. Ninguém importante. Você não é ninguém sem. Ele parou tarde demais. A porta da sala se abriu e Otávio Mendonça entrou sem pressa, acompanhado apenas de Marina. Não havia seguranças dramáticos, nem gesto teatral, nem grito de pai ultrajado. Sua presença bastou para alterar a temperatura do lugar. Henrique olhou para ele como quem vê uma peça impossível se encaixar no tabuleiro. Otávio Mendonça Clara respirou fundo, sentindo que aquela revelação não era uma arma, mas uma verdade que ela passara anos evitando tocar. Meu pai, disse ela. A palavra saiu clara, sem vergonha. Henrique virou-se para Clara e pela primeira vez seu rosto perdeu a máscara por completo. Você é filha dele. Ela respondeu, sou. Mas não foi isso que derrubou você. Otávio permaneceu ao lado da porta, respeitando o espaço dela. Henrique, tomado pela humilhação, tentou encontrar uma saída. Então era isso, uma armadilha de família. Vocês usaram uma emissora para me destruir. Clara deu um passo à frente. Não, eu usei a verdade para impedir que você me destruísse primeiro. A emissora só mostrou o documento que você mandou preparar. O programa voltou ao estúdio principal, onde o apresentador informou que a equipe jurídica da emissora havia recebido autorização de Clara para exibir os trechos relacionados ao acordo e que Henrique seria convidado a se manifestar. A notícia já corria pelas telas internas do prédio. Na Faria Lima, membros do Conselho da Valença Participações pediam reunião de emergência. Em Jardins, Dona Beatriz assistia ao vivo branca de fúria, enquanto Renato repetia que ninguém poderia provar intenção. Embora a intenção estivesse sendo reprisada com legenda. Henrique pegou o celular e viu chamadas de investidores, mensagens de diretores, alertas de imprensa. Pela primeira vez, a máquina que ele costumava acionar contra os outros girava sem obedecer a seu comando. Clara, pare isso agora, disse ele. Mas a frase veio sem autoridade. Ela olhou para o contrato em suas mãos. Você ainda acha que eu controlo o estrago sozinha? Não fui eu que disse aquelas palavras. Não fui eu que escrevi essas cláusulas. Não fui eu que transformei casamento em contenção de danos. Henrique tentou suavizar a voz. Nós podemos conversar, Clara respondeu. Agora você quer conversa porque perdeu o microfone. Renata, que até então permanecera calada, deu um passo tímido. Todos olharam para ela. Henrique, eu avisei que a linha da esposa instável era cruel. A confissão simples não absolvia ninguém, mas quebrava o círculo de obediência. Paulo a encarou como se ela tivesse traído a própria profissão. Henrique, porém, parecia mais ferido pela deslealdade do que pela verdade. Você trabalha para mim. Renata engoliu em seco. Trabalho com reputação, não com apagamento.
Clara viu naquela frase uma rachadura pequena, mas importante. Nem todos os personagens da máquina eram monstros. Alguns eram covardes, cansados. Otávio, enfim, falou com voz baixa. Henrique, a emissora dará a você espaço para a resposta, ao vivo, sem cortes combinados. Henrique soltou uma risada amarga. Claro, generoso da sua parte. Otávio não revidou. Clara percebeu o esforço dele para não tomar o centro da cena. Então virou-se para o pai e disse: Eu vou falar primeiro. Ele assentiu. A câmera é sua se você ainda quiser. Clara corrigiu quase num sussurro. Não, a voz é minha. Minutos depois, Clara entrou no estúdio principal sem Henrique ao lado. O apresentador levantou-se visivelmente consciente de que já não conduzia apenas uma entrevista, mas uma fratura pública no teatro da elite brasileira. As luzes eram fortes. A câmera principal tinha o mesmo ponto vermelho da noite anterior e, por um instante, Clara sentiu a velha vontade de desaparecer. Então pensou na mãe em sua própria mão marcada pela pressão de Henrique, nas mulheres que assistiam de apartamentos pequenos, casas, grandes cozinhas, silenciosas e quartos onde a palavra privacidade, muitas vezes, era usada como prisão. Ela sentou-se, ajeitou o microfone e falou antes que perguntassem. Eu não estou aqui para pedir que o Brasil escolha um lado de um casamento. Estou aqui porque um contrato tentou transformar a minha experiência em silêncio obrigatório. Nenhuma mulher deveria ser forçada a chamar medo de exagero para proteger o sobrenome de um homem. O apresentador ficou quieto. Clara continuou. Eu assinei porque precisava que ele dissesse a verdade sobre o que estava comprando. Hoje eu não vendo mais a minha voz. Na sala reservada, Henrique ouviu cada palavra como se finalmente entendesse que a perda maior não era a reputação, era a obediência que ele jamais recuperaria. Na manhã seguinte, São Paulo acordou como se a cidade inteira tivesse dormido com a televisão ligada. Nos cafés da Avenida Paulista, nas recepções de prédios comerciais, nos elevadores espelhados da Faria Lima e até nos grupos de família, o nome de Clara Mendonça Valença circulava entre indignação, curiosidade e aquele tipo de julgamento rápido que o Brasil moderno aprendeu a fazer com o polegar sobre a tela. Clara assistiu a nada disso por quase uma hora. Sentada no quarto simples do mesmo hotel, com uma xícara de café intocada ao lado da cama, ela encarava a própria imagem congelada em uma chamada de jornal. O rosto firme, a voz limpa, a frase sobre não vender mais, o silêncio repetida como manchete. A vitória não parecia vitória, parecia exposição. Quando Otávio ligou, ela atendeu sem dizer alô. Eu avisei que não queria espetáculo. Do outro lado, ele respondeu com cuidado. Eu sei, por isso recusamos todos os programas de opinião. Só foi ao ar o necessário. Clara fechou os olhos. O necessário ainda dói. Otávio ficou em silêncio por um segundo. A verdade quase sempre chega atrasada e mal vestida, minha filha. Mas agora ela chegou. Henrique não teve a mesma manhã silenciosa. Às 8, já estava na sala de reuniões da Valença Participações diante de conselheiros que na semana anterior o chamavam de rosto moral da empresa e agora evitavam olhar diretamente para ele. A tela ao fundo mostrava relatórios de crise, queda de confiança, patrocinadores pedindo esclarecimentos e a Fundação Valença suspendendo eventos públicos até nova orientação. Dona Beatriz sentava-se na cabeceira como se ainda pudesse governar o estrago pela postura. O conselho não está discutindo culpa conjugal, disse um dos diretores, com a frieza polida dos homens que só se tornam éticos quando o risco chega ao balanço. Estamos discutindo capacidade de liderança. Henrique tentou recuperar a voz de sempre. Fui vítima de uma gravação usada fora de contexto. Renata, convocada a depor internamente, levantou os olhos. O contexto foi o contrato. Dona Beatriz a cortou. Cuidado, mas o medo havia mudado de lado. Renata continuou. Eu ajudei a preparar a estratégia e digo que ela existiu para descredibilizar Clara, não para proteger privacidade. Henrique olhou para a assessora como se ela tivesse apagado a última luz da sala. Enquanto a máquina dos Valença rangia, Clara se encontrou com Otávio em um escritório reservado no prédio do Grupo Mendonça. Não era a sala principal dele,
cheia de prêmios, fotografias com políticos e capas históricas de jornais, mas uma biblioteca menor, com janelas largas e o som distante da redação. Ela agradeceu por isso sem dizer. Otávio colocou sobre a mesa uma pasta com solicitações de entrevistas, pedidos de nota e uma proposta de pronunciamento curto. Você não precisa falar hoje, disse ele. Clara folheou os papéis e viu quantas pessoas queriam transformar sua dor em pauta de 20 minutos. Se eu não falar, eles falam por mim. Falar pouco também é falar, respondeu o pai. Essa frase fez Clara observá-lo com atenção. Anos antes, ela o teria acusado de manipular cada pausa. Agora percebia que ele estava oferecendo limite, não comando. Quero uma nota ao vivo curta, sem perguntas sobre minha mãe, sem detalhes íntimos, sem transformar Henrique em monstro de novela. Ele já fez escolhas suficientes para ser responsabilizado por elas. Otávio assentiu, e sobre nosso parentesco Clara respirou. Diga a verdade se perguntarem, mas não deixe que isso vire a história principal. Eu não sobrevivi porque sou sua filha. Sobrevivi porque parei de obedecer. A nota foi gravada ao meio-dia em um estúdio menor, sem plateia, sem trilha dramática, sem mesa redonda de especialistas. Clara usava uma camisa branca simples, o cabelo preso, o rosto sem a maquiagem pesada da televisão da noite anterior. Quando a câmera acendeu, ela sentiu o coração acelerar, mas não permitiu que o medo ocupasse sua garganta. Ontem o Brasil viu parte de um acordo que tentou me impedir de falar sobre minha própria vida. Eu autorizei aquela exibição porque a mentira já estava sendo preparada publicamente contra mim. Não peço que invadam meu casamento, nem que transformem minha dor em entretenimento. Peço apenas que entendam uma coisa. Privacidade não pode ser usada como mordaça. Reputação não pode valer mais que dignidade. E nenhuma mulher deve ser obrigada a se declarar instável para proteger a imagem de um homem poderoso. Ela fez uma pausa pensando em Henrique, na mãe dele e em si mesma. A partir de hoje, tratarei minha separação pelos caminhos adequados e não venderei detalhes íntimos para alimentar curiosidade. Minha voz voltou para mim. É o bastante. Quando a luz se apagou, Clara não sorriu, apenas respirou. Henrique apareceu no fim da tarde, não na televisão, mas no saguão do prédio onde Clara estava. Não conseguiu subir sem autorização, e esse detalhe humilhante pareceu atingi-lo mais do que as manchetes. O homem que sempre entrava por portas privadas agora esperava sob o olhar de recepcionistas treinadas para fingir neutralidade. Clara quase recusou vê-lo, mas entendeu que algumas despedidas precisam de testemunha apenas interior. Pediu que o levassem a uma sala de reunião envidraçada sem café, sem assessores. Quando entrou, Henrique estava de pé, gravata afrouxada, o rosto cansado de quem descobrira que beleza não protege contra a vergonha. Você venceu, disse ele. Clara fechou a porta. Se é isso que você entendeu, continua sem entender nada. Ele riu baixo, amargo. Perdi a presidência executiva temporariamente. O conselho abriu investigação interna. Minha mãe me olha como se eu tivesse quebrado um altar. O que mais você chama de vitória? Clara apoiou as mãos na mesa. Eu chamo de consequência. Henrique a encarou e pela primeira vez não havia certeza em seus olhos. Você podia ter me procurado antes. Ela respondeu com tristeza. Eu estava casada com você. Quantas vezes mais perto eu precisava chegar? A pergunta desmontou uma defesa que Henrique ensaiara durante horas. Ele sentou-se devagar, como se o corpo finalmente tivesse entendido o peso do dia. Eu não queria ser como meu pai, murmurou. Clara conhecia fragmentos daquela história. O antigo escândalo familiar. A empresa quase quebrada, Dona Beatriz, transformando vergonha em disciplina. Então você virou algo pior, disse ela sem crueldade. Henrique engoliu em seco. Eu achei que se controlasse tudo. Ninguém poderia destruir o que construí. E me colocou entre as coisas que precisavam ser controladas. Ele não respondeu de imediato. Lá fora a cidade seguia indiferente, carros subindo e descendo avenidas, helicópteros cortando o céu de vidro. Eu amei você, perguntou ele mais a si mesmo do que a ela. Clara sentiu a dor dessa pergunta porque a resposta simples seria confortável demais. Talvez tenha amado a paz que eu dava à sua imagem. Talvez tenha amado a mulher que eu fingia ser, para não incomodar, mas amor não exige que alguém desapareça.
Henrique cobriu o rosto por um segundo. Eu sinto muito. Clara ouviu a frase sem se mover. Sentir muito é o começo. Não é reparação. Ele levantou os olhos e havia algo nele quebrado de verdade, mas Clara já não confundia ruína com mudança. O que você quer de mim? Perguntou. Ela abriu a bolsa e colocou sobre a mesa uma cópia do pedido de separação já encaminhado por seus representantes. Quero que você não conteste minha saída com outra campanha. Quero que retire qualquer material sobre minha instabilidade. Quero que sua família pare de usar minha mãe como ameaça e quero que você responda pelo que assinou, pelo que mandou escrever e pelo que tentou me obrigar a dizer. Henrique tocou o papel, mas não o puxou. E nós, a palavra saiu pequena, quase humana. Clara olhou para a aliança, que ainda estava em sua mão direita porque havia esquecido de tirá-la antes da gravação. Tirou naquele momento e colocou ao lado dos documentos. Nós terminamos quando você chamou minha voz de risco. Ontem o Brasil descobriu. Eu só estou formalizando. Henrique fechou os olhos e uma lágrima discreta escapou. Mais amarga que bonita. Clara não se aproximou. Algumas dores não precisam ser consoladas por quem as sofreu primeiro. Dona Beatriz tentou encontrar, lá 2 dias depois, em um almoço privado no restaurante de um hotel em Jardins, como se a elegância do lugar pudesse diminuir a violência das palavras antigas. Clara aceitou por um motivo simples. Não queria que a última lembrança daquela mulher fosse apenas uma ameaça na sala de jantar. Beatriz chegou vestida de claro, impecável, mas com as mãos mais rígidas do que de costume. Você destruiu meu filho, disse antes mesmo de pedir água. Clara abriu o guardanapo sobre o colo. Não. Eu parei de ajudá-lo a se destruir com boa iluminação. A frase atravessou Beatriz, mas a mulher não baixou a cabeça. Você não entende o que é carregar um sobrenome, Clara respondeu com calma. Entendo sim. Só não aceito que um sobrenome pese mais que uma pessoa. Por um instante, Beatriz pareceu cansada demais para continuar lutando. Eu passei a vida impedindo que a vergonha do pai dele voltasse. Clara viu ali a raiz do monstro, mas raiz não absolve fruto, e ensinou Henrique que vergonha se resolve esmagando alguém menor. Beatriz desviou o olhar. Talvez. Foi a única rachadura que conseguiu oferecer. A reconstrução não veio como cena grandiosa. Veio em semanas de silêncio seletivo, reuniões formais, caixas retiradas da mansão, Valença, e noites em um apartamento alugado, com vista para uma São Paulo menos cruel, quando vista de longe. Clara recusou contratos de livro, programas de domingo e propostas de virar símbolo antes de voltar a ser pessoa. Aceitou apenas uma conversa pública meses depois para anunciar o Instituto Voz Inteira. Uma iniciativa de educação midiática e apoio jurídico básico para mulheres pressionadas ao silêncio em relações de poder. Otávio ofereceu dinheiro. Clara aceitou parte com contrato claro e conselho independente. Não quero trocar o sobrenome Valença pelo seu império, disse ela. Otávio sorriu orgulhoso e ferido ao mesmo tempo. Eu não esperaria menos. No dia da inauguração, em uma sala clara no centro de São Paulo, sem luxo desnecessário, Clara viu jovens advogadas jornalistas, psicólogas e voluntárias organizando mesas. Não era vingança, era destino reaproveitado. Pela primeira vez, a história dela não terminava no homem que tentou calá-la. No fim daquela tarde, Otávio a encontrou no terraço do instituto, olhando os prédios acenderem um a um. A cidade parecia feita de janelas e segredos, mas Clara já não sentia que precisava combater todos eles. O pai ficou ao lado dela, mantendo a distância respeitosa que aprendera à tarde. Sua mãe teria orgulho, disse. Clara demorou a responder. Eu queria que ela tivesse tido uma câmera que não a devorasse. Otávio baixou a cabeça. Eu também. O pedido de perdão definitivo não veio. Porque algumas histórias não cabem numa frase. Mas Clara tocou o braço dele, gesto pequeno, quase tímido, e isso bastou para abrir um começo. Você ainda vai errar tentando me proteger, disse ela. Otávio sorriu com tristeza. Provavelmente. E eu ainda vou errar tentando provar que não preciso de ninguém. Provavelmente, repetiu ele. Dessa vez Clara riu. Era um riso leve e estranho, como uma janela destrancando por dentro. Henrique deixou a presidência executiva e permaneceu no conselho sem poder de comando direto.
obrigado a assistir outros decidirem a linguagem pública que antes ele dominava. Não foi preso, não perdeu tudo da noite, para o dia não virou vilão derrotado em uma cena perfeita. Sua punição foi mais lenta e talvez mais justa, deixou de ser acreditado. Cada discurso sobre família soava ensaiado. Cada gesto de virtude vinha acompanhado da lembrança de sua própria voz, dizendo que amor não pagava crise reputacional. Meses depois, ele enviou uma carta a Clara escrita à mão sem assessoria. Ela leu uma vez, havia desculpas, memórias e uma frase que finalmente parecia verdadeira. Eu confundia silêncio com amor, porque foi assim que me ensinaram a sobreviver. Clara guardou a carta em uma caixa não como promessa de retorno, mas como prova de que até pessoas erradas podem começar a enxergar o estrago. Não respondeu. Seu silêncio agora não era medo, era escolha. Na noite em que o divórcio foi concluído, Clara voltou sozinha ao pequeno café da Alameda Santos, onde reencontrara Otávio. Pediu café coado e pão de queijo, sentou-se junto à janela e observou a Avenida Paulista pulsando em seu caos habitual. Ninguém naquele lugar sabia exatamente quem ela era ou fingia não saber, e essa normalidade lhe pareceu um presente. No reflexo do vidro, viu uma mulher diferente da esposa que entrara na sala 3 com uma caneta na mão. Não mais intacta, não completamente curada, não blindada contra novas dores, mas inteira. O celular vibrou com uma mensagem de Otávio: jantar domingo. Clara sorriu e respondeu: sem câmeras. Ele mandou de volta: prometo. Ela guardou o aparelho, bebeu o café já morno e deixou que a cidade continuasse barulhenta ao redor. Pela primeira vez em muito tempo, Clara não precisava que o Brasil inteiro soubesse sua versão. Bastava que ela mesma nunca mais a esquecesse. 3 meses depois do divórcio, Clara Mendonça ainda acordava antes do despertador quando ouvia o som de mensagens chegando no celular. O corpo dela havia aprendido durante o casamento que cada notificação podia ser uma ordem, uma ameaça elegante, uma nova versão de sua vida escrita por alguém que não pedia licença. Agora, no apartamento claro que alugara perto da Avenida Paulista, as manhãs eram diferentes. O café passava devagar na cozinha, a cidade começava a rugir lá embaixo. E o telefone já não pertencia ao medo. Naquele dia, porém, a primeira mensagem veio de Marina, a editora que estivera com ela na noite da transmissão. Tem uma mulher na recepção do instituto. Ela não marcou o horário. Disse que só fala com você. Clara leu a frase 2 vezes, colocou a xícara na pia e olhou para o próprio reflexo no vidro da janela. Ela havia criado o Instituto Voz Inteira para isso, para abrir portas que antes permaneciam fechadas. Mas uma parte dela ainda tremia quando uma história desconhecida batia à sua porta. O Instituto funcionava em um prédio antigo, reformado no centro de São Paulo, sem luxo de fachada, mas com uma dignidade simples que Clara escolheu em cada detalhe. As paredes claras, as mesas, compartilhadas a pequena biblioteca, com livros de comunicação, direitos básicos e escuta emocional. Tudo parecia dizer que ninguém precisava chegar ali perfeita para ser respeitada. Quando Clara entrou, viu a mulher sentada perto da janela, segurando uma bolsa de couro gasta com as 2 mãos. Devia ter pouco mais de 40 anos, cabelos escuros, presos às pressas, vestido discreto e olhos de quem já havia ensaiado muitas vezes o próprio silêncio. Marina se aproximou e sussurrou: ela se chama Rosa. O marido é sócio minoritário de uma empresa ligada aos Valença. Clara sentiu o sobrenome antigo tocar o ar como uma sombra. Rosa levantou-se ao vê-la. Desculpa aparecer assim. Eu quase fui embora. Clara ofereceu a cadeira de novo e respondeu com calma: então talvez a parte mais difícil você já tenha feito. Ficou. Rosa não contou tudo de uma vez. Pessoas que foram ensinadas a engolir a própria dor raramente entregam a história inteira na primeira pergunta. Ela começou falando de contratos depois de reuniões, depois de um jantar, no qual o marido a fizera pedir desculpas por uma frase que ela não havia dito. Clara ouviu sem interromper, porque reconhecia aquele caminho cheio de curvas. Por fim, Rosa tirou da bolsa uma pasta fina. Ele quer que eu assine isso antes da assembleia da empresa. Diz que é para proteger a família. Diz que se eu não assinar, vão dizer que sou desequilibrada, ingrata, interesseira. Clara abriu o documento e encontrou palavras que conhecia bem demais:
confidencialidade, reputação, dano, moral, declarações públicas, conduta emocional, não era igual ao contrato de Henrique, mas tinha a mesma alma. Quem preparou isto? Perguntou Clara. Rosa desviou os olhos. Um consultor. Não sei o nome. Meu marido disse que aprendeu com um caso famoso recente. O silêncio caiu pesado. Clara entendeu. Sua própria libertação havia virado manual para homens que queriam se proteger melhor. A descoberta feriu Clara de um jeito inesperado. Ela havia imaginado que expor Henrique serviria como alerta, mas não pensara que alguns aprenderiam a tornar a mordaça mais sofisticada. Naquela tarde, depois que Rosa foi encaminhada à equipe jurídica parceira, Clara trancou-se na pequena sala de reuniões e ligou para Otávio. O pai atendeu rápido como vinha fazendo, desde que ela permitira sua volta cuidadosa à própria vida. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele. Clara olhou para a pasta sobre a mesa. Aconteceu o que sempre acontece. A verdade assusta alguns homens por um dia. Depois eles contratam alguém para reformar a mentira. Otávio ficou em silêncio. Você quer tornar isso público? Ela fechou os olhos. Essa era a pergunta que ainda a perseguia. Não sei. Se eu falar, vão dizer que estou usando minha história para aparecer. Se eu não falar isso, continua se repetindo em salas fechadas. Otávio respondeu baixo. Desta vez, você não precisa escolher sozinha nem escolher rápido. Naquela mesma semana, Clara recebeu um convite que teria recusado sem pensar meses antes. Uma universidade de comunicação em São Paulo organizaria um debate sobre mídia, reputação e violência silenciosa em relações de poder. Queriam que ela falasse não como celebridade de escândalo, mas como fundadora do instituto. O tema a incomodava justamente por ser necessário. Na véspera do evento, Henrique enviou uma mensagem curta, a primeira em semanas, soube do debate. Espero que você esteja bem. Clara encarou a tela por tempo demais. Não havia ameaça, nem ironia, nem pedido de encontro. Apenas uma frase comum, quase humana. Ela não respondeu. Ainda havia dentro dela uma compaixão perigosa, dessas que confundem tristeza com convite. Então desligou o celular e preparou suas anotações. Escreveu 3 palavras no topo da folha: verdade, limite, responsabilidade. Não queria transformar sua vida em palestra pronta. Queria impedir que a dor virasse espetáculo de novo. O auditório estava lotado. Havia estudantes, jornalistas, advogadas, mulheres mais velhas, sentadas discretamente nas últimas fileiras, e homens que pareciam desconfortáveis antes mesmo de o debate começar. Clara subiu ao palco com um vestido azul simples e nenhuma joia marcante. Marina estava na primeira fila, Otávio no fundo, como ela havia pedido. Quando recebeu o microfone, Clara respirou o suficiente para sentir o próprio corpo presente. Eu não estou aqui para ensinar ninguém a expor um casamento, começou. Estou aqui para falar sobre uma coisa mais perigosa, a maneira como a palavra privacidade pode ser usada para proteger abusos de imagem, controle emocional e chantagem social. O auditório ficou quieto. Clara continuou. Nem todo silêncio é violência. Às vezes silêncio é descanso, escolha proteção. Mas quando uma pessoa poderosa exige que a outra assine a própria invisibilidade para manter uma reputação bonita, isso já não é privacidade. É controle com roupa elegante. Enquanto falava, Clara percebeu Rosa sentada no canto esquerdo do auditório. A mulher não sorria, mas mantinha o rosto erguido. Aquilo deu a Clara mais coragem do que qualquer manchete favorável. Ela falou sobre contratos que pessoas assinam sem entender, sobre famílias que chamam obediência de maturidade, sobre empresas que tratam sofrimento doméstico como ruído institucional. Não citou nomes, não abriu detalhes que pertenciam a outras pessoas. Quando uma estudante perguntou se ela se arrependia de ter autorizado a transmissão contra Henrique, Clara demorou antes de responder. Eu me arrependo de ter chegado ao ponto em que aquela era a única forma de impedir uma mentira maior. Mas não me arrependo de ter recuperado minha voz. A diferença é importante. Um homem na plateia perguntou se isso não incentivava vingança pública. Clara olhou diretamente para ele. Vingança inventa uma mentira para ferir. Responsabilidade mostra a verdade necessária para interromper uma violência. O limite entre as duas precisa ser levado a sério. Depois do debate, muitas pessoas quiseram falar com Clara,
mas ela saiu por uma porta lateral para respirar. No corredor encontrou Dona Beatriz Valença. A antiga sogra estava sozinha, sem motorista visível, sem a armadura completa de antes. Usava um vestido claro, mas já não parecia uma rainha de sala de jantar. Parecia uma mulher envelhecida pela queda do próprio mito. Clara pensou em passar direto, mas Beatriz falou primeiro. Eu assisti. Clara respondeu com cautela. Não imaginei que esse fosse seu tipo de evento. Beatriz aceitou o golpe pequeno. Talvez devesse ter sido há muitos anos. As duas ficaram em silêncio, ouvindo o som distante das pessoas no auditório. Beatriz então disse: Henrique está fazendo terapia. Não estou dizendo isso para pedir que você volte. Seria ofensivo até para mim. Só achei que você deveria saber que alguma coisa quebrou de verdade. Clara sentiu uma tristeza calma. Espero que ele conserte por ele. Não para recuperar o que perdeu. Beatriz assentiu. Eu também estou tentando entender o que ajudei a construir. A conversa não virou reconciliação e talvez por isso tenha sido honesta. Beatriz contou com dificuldade que durante décadas acreditara que proteger a família significava eliminar qualquer sinal de fraqueza antes que o mundo visse. Clara a escutou sem oferecer perdão fácil. Havia dores que não pertenciam a uma única geração, mas isso não diminuía a responsabilidade de quem as passava adiante como herança. A senhora ensinou Henrique a ter medo da vergonha, disse Clara, mas não ensinou a ele o que fazer com a culpa. Beatriz olhou para o chão. Ninguém me ensinou também. Pela primeira vez, Clara não viu apenas a mulher que a ameaçara em jardins. Viu uma mãe que confundira amor com blindagem até transformar o filho em vitrine. Isso não limpava o passado, apenas explicava parte dele. Beatriz se despediu sem pedir abraço. Antes de sair, disse: Você falou hoje como alguém livre. Clara respondeu: Ainda estou aprendendo. Beatriz olhou para ela por um segundo. Todos nós, talvez. Naquela noite, Clara jantou com Otávio em um restaurante pequeno, longe dos lugares onde sobrenomes viravam espetáculo. Ele chegou sem assessores, trazendo uma pasta velha de couro. Antes que você reclame, não é trabalho, disse. Clara ergueu uma sobrancelha. Ele abriu a pasta e tirou uma fotografia antiga de sua mãe em uma redação, sorrindo diante de uma máquina de escrever, com os olhos cheios de uma coragem que Clara reconheceu como se fosse espelho. Achei nos arquivos pessoais. Ela escreveu textos sobre mulheres pressionadas a calar escândalos familiares muito antes de isso ter nome bonito em debate. Clara segurou a foto com cuidado. Por que nunca me mostrou? Otávio respirou fundo, porque olhar para ela me lembrava da minha covardia. Clara sentiu os olhos arderem, mas não desviou. Você não pode mudar o que fez. Ele assentiu. Não, mas posso parar de fingir que silêncio é respeito. Clara guardou a foto junto ao peito. Naquele momento, perdoar ainda parecia uma palavra grande demais. Mas continuar conversando já era um começo real. Meses depois, o Instituto Voz Inteira lançou uma campanha nacional simples, sem rostos famosos no centro, sem melodrama, sem transformar mulheres em símbolos antes de ouvi-las como pessoas. O slogan aparecia em vídeos curtos, cartazes, em universidades, rodas de conversa, em empresas e páginas de orientação básica. Silêncio só vale quando é escolha. Clara gravou apenas um depoimento breve. Não contou detalhes do casamento, não pronunciou o nome de Henrique, não dramatizou a própria dor. Disse que muitas violências modernas não começam com gritos, mas com frases bem vestidas. É para o seu bem, ninguém vai acreditar. Proteja a família, assine e tudo acaba. Disse também que nem toda pessoa tem um pai poderoso, uma emissora ou acesso imediato a advogados. Por isso, a responsabilidade coletiva era criar caminhos antes que o desespero virasse única saída. O vídeo circulou pelo Brasil de um jeito diferente da noite do escândalo. Menos barulho, mais permanência. No aniversário de 1 ano da transmissão, Clara voltou à sala 3 da emissora. Não havia contrato na mesa, nem Henrique, nem ameaça. Marina a acompanhou para gravar um episódio especial sobre ética na comunicação. Antes de começar, Clara ficou sozinha por alguns minutos e tocou a borda da mesa onde assinara o documento que deveria enterrá-la. A lembrança não a esmagou, apenas existiu. A mulher que entrara ali com medo ainda morava dentro dela, mas já não estava trancada. Quando a câmera acendeu,
Clara olhou para a luz vermelha sem raiva. Durante muito tempo achei que minha história tinha começado quando tentaram me calar, disse. Hoje entendo que começou antes, em cada pequena vez que eu duvidei da minha própria percepção para manter a paz de alguém. E continua agora cada vez que outra pessoa entende que dignidade não precisa pedir licença. Do lado de fora do estúdio, Otávio assistia em silêncio. Desta vez ele não comandava a voz da filha, apenas a escutava. Esta história tem uma proposta educativa e de entretenimento ao mesmo tempo. Como entretenimento, ela usa elementos de drama familiar, brasileiro, romance moderno, elite empresarial, bastidores da televisão, reputação pública e reviravolta emocional para prender a atenção do público. O conflito é forte porque mistura casamento, poder mídia, imagem social e traição moral. O público acompanha Clara não apenas para ver uma queda pública de Henrique, mas para entender como uma mulher recupera a própria voz sem se transformar em uma versão cruel de quem a feriu. Do ponto de vista educativo, a história fala sobre controle emocional disfarçado de proteção contra atos usados para silenciar, manipulação de narrativa, abuso de reputação e a importância de redes de apoio. Ela mostra que nem toda violência aparece de forma óbvia. Às vezes, ela surge em frases educadas, documentos formais, reuniões de família, entrevistas combinadas e ameaças feitas em tom baixo. A mensagem principal é que privacidade não pode ser usada como desculpa para apagar a verdade de alguém. A história também ensina que expor uma injustiça exige responsabilidade. Clara não vence porque deseja humilhar Henrique a qualquer custo. Ela vence porque escolhe mostrar apenas o necessário para impedir uma mentira maior. Isso diferencia a justiça de vingança. O público se diverte com o suspense, a virada e o drama, mas também sai com uma reflexão clara: a voz de uma pessoa não deve ser propriedade de casamento, família, empresa ou sobrenome poderoso.